boa noite, bem-vindos ao Ouvimos e Lemos. Já sabem, o programa que é transmitido em direto pela TV Amadora e em simultâneo com a telefonia da Amadora. Ao longo deste nosso programa, quem está aqui no auditório pode fazer perguntas, à vez, e quem está em casa também pode fazer perguntas, quer seja através da página da TV Amadora ou através da página da telefonia. Sem tabus, sem temas proibidos e que tem hoje como convidado o Dr. Isaltino Moraes. Muito obrigado e bem-vindo à Amadora. Obrigado por estar aqui connosco e por ter aceito o convite para Ouvimos e Lemos. Não, é um prazer estar aqui. Eu devo dizer que na generalidade, os políticos gostam de trabalhar com rede. E eu também, quando fizeram este convite, eu pensei que vinha aqui fazer uma conferência, falar sobre um tema qualquer que me dessem. Houve uma altura que eu previamente sabia procurar saber o que é que querem, sobre o que é que vamos falar, etc. Só ao jantar é que eu soube que íamos ter este modelo de entrevista. Mas é que estou aqui à vossa disposição mãos largas, para falar. Em vez de lhe dar um tema, damos-lhe vários. Para falarmos informalmente sobre aquilo que quiserem, em família, e portanto talvez seja bom as pessoas falarem com transparência e dizerem aquilo que lhes vai na alma, acho que é bom. Então vamos começar por um tema incontornável, os resultados eleitorais. Os resultados eleitorais. Os resultados eleitorais, estamos a viver um tempo complexo do ponto de vista eleitoral. Realmente há o período pré-eleitoral, o período pós-eleitoral, em que no período pré-eleitoral se desenharam todos os cenários. Aliás, como sabemos, o Sr. Presidente da República, por exemplo, disse que tinha todos os cenários dele na cabeça. No período pós-eleitoral, da mesma forma, já sabia o que é que iria acontecer, quais eram os cenários, tudo estudado. Julgo que aquilo que é inovador neste desfecho das eleições é o facto de, pela primeira vez, porque é de facto pela primeira vez que isso acontece, depois de 25 de Abril, em 40 anos, em que os partidos, não tanto do arco da governação, mas da direita, digamos assim, o PS e o CDS, pela primeira vez não conseguem formar um governo com maioria. E, portanto, está-se a gerar nos portugueses um bocado a ideia de que quem tem maioria faz governo. Mas não se diz que maioria, na realidade, para formar governo é preciso ter maioria no Parlamento. E, portanto, faz sentido que o partido mais votado, é isso que a Constituição diz, e eu já agora faço aqui uma nota porque as pessoas conhecem-me essencialmente como Presidente da Câmara de Beiras. Aliás, eu tive uma experiência engraçada porque quando estive no Governo acompanhava o Primeiro-Ministro por esse país fora e outros ministros também iam e todos eles eram tratados por seu Ministro e a mim tratavam por Presidente de Câmara. Era uma coisa que me dava um orgulho extraordinário porque nessa altura eu desempenhava as funções de Ministro e as pessoas tratavam por Presidente por esse país fora. Isto queria dizer alguma coisa. E eu sentia-me realmente muito honrado por me tratarem por Presidente em vez de me tratarem por Ministro. Mas eu fui um estudioso do direito constitucional durante muitos anos e tenho alguns livros publicados até sobre essa área. De resto, foi publicada uma Constituição da República pelo Vital Moreira e pelo Jorge Canutilho, que era uma espécie de bíblia para os estudantes da Faculdade de Direito, das Faculdades de Direito, e a segunda Constituição notada foi justamente publicada por mim, pelo Dr. Ricardo Leite Pinto e pelo Dr. Freire de Almeida. E este cenário que hoje ou os cenários que hoje estão aí em presença de todos, nós já o visualizávamos. E, portanto, pela primeira vez em 40 anos, os partidos à direita não têm, de facto, maioria absoluta. E, portanto, é uma situação nova. De maneira que todos nós hoje assistimos a vários comentadores nas televisões, nos órgãos de comunicação social, e parecem muito escandalizados pelo facto de poder haver um governo à esquerda. Na realidade, a questão é muito fácil, não vale a pena estar com cenários múltiplos. Nos termos da Constituição, o Presidente da República deve convidar o partido mais votado. O partido mais votado é o PSD, ou se quisermos, a coligação, PSD-CDS, a formar governo. Estes chegam ao Parlamento, não têm a maioria absoluta que lhes garanta a aprovação do programa de governo. Na sequência disso, se houver moções de rejeição que não aceitem esse programa, que rejeitem esse programa, segue-se
uma segunda ronda e, portanto, o Presidente da República deve convidar o segundo partido a constituir governo. O segundo partido é o PS. O PS, se conseguir formar governo com a esquerda, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, forma governo. Portanto, são estas alternativas que se colocam. Não é? Portanto, não me parece que haja... Não sei se é, porque... Não, mas é assim. Nos termos da Constituição, é assim. Por muito que custe às pessoas, quer dizer, obviamente que à direita, porque há aqui um equívoco, porque se diz quem ganhou deve formar governo. É verdade. Isso está correto, é o que a Constituição diz. Mas também diz que no Parlamento é que é aprovado o programa eleitoral. Se o programa eleitoral é rejeitado, tem que ser um outro grupo a fazer a constituir o governo. O que diz o artigo 187 da Constituição é o Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais. Exatamente. Ou seja, então se quando os partidos são ouvidos apresentam uma solução de governo estável, onde é que a Constituição diz que tem que ser o partido mais votado a ser? Aliás, digo-lhe mais, em 2011, o ex-irrevogável atual vice-primeiro-ministro, ele próprio defendia que, caso o PS fosse o partido mais votado, desde que CDS e PSD tivessem maioria absoluta, deviam ser eles a formar governo. Naturalmente, porque se o PS não conseguia formar um governo à esquerda, e se à direita se conseguia formar, é exatamente a situação que vivemos agora. Porque o Presidente da República deve ter em conta os resultados eleitorais, é o que diz a Constituição. Mas o Governo tem que passar no Parlamento. Portanto, esta é uma questão simples. Quer dizer, ou o PSD, com o CDS, conseguem obter o apoio do Partido Socialista para formar Governo, e muito bem, se tiverem essa maioria que aprova o programa do Governo, o Governo passa e há Governo. Se o PSD e o CDS ficam sozinhos, isolados no Parlamento e não conseguem obter do apoio do PS ou alguns deputados do PS, não há programa de governo, logo não há governo. E, portanto, significa isto que o Presidente da República terá que convidar o partido que está a seguir, e que é o Partido Socialista, a formar governo. Julgo que nem sequer será necessário isso, porque o PS, ao que parece, já disse que tinha condições de formar um governo com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Portanto, aquilo que se vislumbra é que, na minha opinião, quer dizer, embora eu hoje tenha ouvido o líder do Partido Comunista dizer que era desnecessário o Presidente da República convidar o Dr. Passos Coelho a formar governo, pelo que eu conheço o professor Cavaco Silva como realmente muito institucionalista, etc., eu acho que ele vai seguir a metodologia que as pessoas esperam dele, que é convidar o Dr. Passos Coelho, possivelmente amanhã ou depois, quando os resultados forem publicados, à Assembleia da República, não sei se reúne amanhã, se na sexta-feira, logo que a Assembleia da República tome posse, o Presidente da República com certeza que vai convidar o Dr. Passos Coelho a formar governo. O programa não passa no Parlamento. Se porventura se confirmar aquilo que o líder do PCP há pouco dizia, que o Partido Socialista, o que havia, que era necessário o Presidente da República convidar o Dr. Passos Coelho, significa que haverá um governo de maioria de esquerda. Portanto, é simples, é esta questão. E eu acho que não há aí nenhum drama. Eu devo dizer que eu continuo, se agora se permite, eu sou um social-democrata. E sou um social-democrata que foi sendo, na medida em que eu, como a generalidade dos portugueses, quando se deu 25 de Abril, não tínhamos propriamente uma formação política. Havia realmente pessoas que lutaram contra a ditadura, mas do ponto de vista ideológico, seriam poucos os portugueses que tinham uma convicção firmada sobre a esquerda, a direita, a social-democracia, o socialismo, o comunismo, etc. E, portanto, eu, como muitos portugueses, de alguma forma fui inspirado por aquilo que era a intervenção do Dr. Sá Carneiro. Podia ter sido pela do Dr. Mário Soares, mas na realidade, a mim, na altura, realmente deu-me mais confiança do Dr. Sá Carneiro. E, portanto, os meus primeiros passos na social-democracia foram com o Dr. Sá Carneiro. Naturalmente que aprofundei essa ideologia, quer dizer, li vários documentos, vários livros de inspiração social-democrata e realmente identifiquei-me com essa ideologia, com o personalismo, com o humanismo, com uma distribuição de riqueza no âmbito de uma justiça distributiva, com a progressividade dos impostos, com uma política social que tivesse em conta os cidadãos mais desfavorecidos e, portanto, digamos, fiz o meu percurso
em termos ideológicos, na social-democracia e eu não mudei em milímetro. Continuo a ser social-democrata. Não, repara, continuo a ser social-democrata, sou um reformista, não sou um revolucionário e, se quiser, até lhe digo o seguinte, até sou um anticomunista dos ditos anticomunistas primários. Mas o problema... Garcia Pereira também, parece que agora é... Pois, está bem, mas isso é outra questão, Mas até poderei ser um anticomunista primário. Porque também não sei o que é ser anticomunista, ou se é anticomunista ou não se é. E, portanto, sou anticomunista por uma razão muito simples, porque realmente não acredito na sociedade sem classes, não acredito que os comunistas, se porventura tivessem a possibilidade de instalar uma ditadura, falo-iam. Agora, acredito que um partido comunista, num contexto democrático, tem que se sujeitar às regras e acho que a democracia portuguesa atingiu um grau de maturidade que naturalmente não permitirá que o Partido Comunista, porventura, se sobreponha ao Partido Socialista, no caso de haver um acordo qualquer, e, portanto, que viesse a instalar em Portugal uma ditadura. Agora, o que eu quero dizer é que a situação que vivemos neste momento, portanto, eu social-democrata, me confesso, eu não mudei de posição. Mas toda a gente sabe as razões porque eu, num determinado momento, saí do PSD em 2005, apresentei a candidatura à Câmara Municipal de Oeiras, conhecia muito bem os estatutos do PSD e sabia que quando um indivíduo se candidata, um militante se candidata por uma lista contrária à do seu partido, ou é expulso ou suspende o mandato. Foi aquilo que eu fiz. Ora bem, decorrido este tempo, e poderá pensar-se eventualmente, poderia haver alguma animosidade pessoal, etc. Mas não, eu continuo a ser social-democrata. O que acho é que o PSD e o CDS, a experiência deste governo, e não faço juízos, enfim, sobre o governo anterior, sobre o governo de Eugênio Sócrates, admito que terá cometido os seus, digamos, disparates vários, que poderia haver até alguma megalomania por parte do Primeiro-Ministro. Não é isso que está em causa. O que está em causa é como é que governou este governo. O PSD e o CDS. E, na minha opinião, foi um governo que teve uma deriva à direita, muito à direita. Houve medidas, não sou contra as medidas de austeridade, acho que há medidas de austeridade que tinham que ser tomadas. O que me parece é que, da parte do atual governo, não houve a sensibilidade social para serem capazes de atuar tendo em conta as necessidades das pessoas. Portanto, houve aqui uma deriva à direita, muito protetora dos grandes interesses. Não me parece que tenha havido a preocupação por parte do governo. Houve aqui uma insensibilidade, e eu acho que tenho alguma autoridade moral para falar assim, porque durante o período que exerci as funções de Presidente de Câmara, tive sempre a preocupação de zelar por aqueles que mais necessitam, pelas pessoas mais desfavorecidas, por aqueles que não têm voz. E realmente uma característica deste governo foi uma insensibilidade extraordinária relativamente aos desempregados, relativamente aos pobres, a pessoas que precisam de ser ajudadas, com uma preocupação me pareceu exacerbada relativamente ao controlo do déficit, que deve ser controlado o déficit, mas também quem está no governo tem a obrigação de procurar encontrar alternativas, de criar condições para a geração de riqueza e não vi da parte do governo, com exceção das preocupações ao nível de controle das finanças, preocupações no sentido de gerar riqueza em Portugal. Deixe-me só interrompê-lo, voltar aqui um pouco atrás e voltar àquela frase do eu social-democrata, me confesso. E que depois acabou por explicar também o momento em que se afasta do PSD, não por divergência com o partido, mas pela sua candidatura à Câmara Municipal de Oeiras, para, de certa forma, introduzir aqui o tema que é, e há pouco perguntava-me durante o jantar se havia alguma agenda política nestas nossas intervenções, e eu lhe dizer que não. E o não está explicado nessa frase que acabou de dizer, que é... O eu social-democrata, me confesso, não pode ser o mesmo social-democrata que ouvia Sá Carneiro ou que ouve Pedro Passos Coelho. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Não, repara, eu devo dizer que o atual Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho, nos anos 90, por exemplo, era uma das faces mais visíveis da social-democracia em Portugal, que era representada na altura, se bem se recordam, você era muito jovem, mas com o Dr. Francisco Pinto Balsemão.
E o doutor Cavaco Silva era sempre visto muito mais à direita que o doutor Pinto de Balsemão. E o Passos Coelho, na altura o líder da JSD, era de facto um crítico do governo do professor Cavaco Silva. E, portanto, o que acontece é que hoje em dia, claro que se pode dizer, mercê dos mercados financeiros, mercê da União Europeia, da Troika, etc., que o atual governo teve que fazer essa deriva à direita. Ora bem, a social-democracia, de facto, é muito mais do que isso. E, portanto, é a minha convicção que eu não mudei. Quer dizer, eu continuo a ser social-democrata. Não sei se o Dr. Passos Coelho continua a ser social-democrata. O que me parece é que eu custa-me resignar-me a esta ideia de que fazemos eleições, elegemos deputados, escolhemos os governos e que os governos não têm qualquer autonomia relativamente àquilo que são os ditaques da União Europeia. Eu não acho que as regras têm que ser cumpridas, seja a austeridade, seja o déficit, seja o tratado orçamental, portanto, há questões que têm que ser cumpridas. Agora, o que eu não me conformo é com o facto de um governo de 15 ou 16 ministros não se visualizar mais nada que não seja justamente a questão das finanças. Se é assim, basta o Ministro das Finanças. E, portanto, eu não percebo, não consigo perceber como é que, ao fim de 4 anos de governo, não há um plano estratégico. Se nós perguntarmos hoje aos portugueses, porque o problema dos portugueses hoje é qual é o seu futuro. Qual é o futuro? Quer dizer, vemos os jovens emigrarem, os jovens, bons quadros que foram formados em universidades portuguesas a ir para o estrangeiro, não é? E se nós perguntarmos, mas afinal qual é o futuro de Portugal nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos? Será que o governo não teve tempo de, ao mesmo tempo que temos esta necessidade de austeridade, de fazer sacrifícios, de preparar um plano, mesmo que não seja imperativo, porque há sempre a desculpa de dizer, bom, mas as reformas estruturais implicam o apoio, a participação dos partidos do arco da governação e, portanto, do Partido Socialista. Bom, eu discordo totalmente. Nada impede que um governo faça um plano estratégico, um plano de desenvolvimento para o país, dizendo o que é que nós pretendemos atingir, que metas é que pretendemos atingir na agricultura daqui a 10 anos, no mar, fala-se tanto no cluster do mar, o que é que pretendemos, o que é que vamos explorar do mar, quais são as indústrias que nós vamos potenciar, ao nível do conhecimento, da educação, não é? Quais são as nossas propostas para daqui a 10, 15, 20 anos? Quais são as metas que queremos atingir? A verdade é que todos nós estamos aqui subjugados a políticas de curto prazo, de 4 anos, e, portanto, será que o Governo, os governantes, os ministros, os serviços que suportam os diversos ministérios, não têm tempo para estudar as potencialidades deste país e dizer nós estamos a passar por uma fase difícil, mas o nosso objetivo é que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, Portugal esteja neste ou naquele patamar. Ora bem, nada disso nós conseguimos visualizar. Portanto, o medo que havia antes do 25 de Abril, em falar, o medo que havia naquele período entre 11 de Março e 25 de Novembro, que as pessoas tinham medo da guerra civil, de que os comunistas apanhassem isto tudo, que ficassem sem os seus bens, sem as suas propriedades. Havia gente a esconder as pratas e o ouro que tinham em casa, naquele período entre 11 de Março e 25 de Novembro. E hoje vivemos outro medo, que é o medo do futuro. É o medo do que é que nos pode acontecer. Quer dizer, quando os jovens têm que emigrar, quando os idosos veem as suas reformas que andaram a trabalhar e veem que as reformas lhes são cortadas. Quer dizer, bom, isto é medo. Não é? É outra forma de medo. Portanto, que regime democrático é que Portugal tem que permite, não é? E mais, a dada altura, nós podemos até reparar, o resultado, há pouco falávamos nos resultados eleitorais. Será que o voto foi um voto livre? Foi um voto espontâneo? Foi um voto de acordo com a consciência das pessoas? Ou foi um voto condicionado pelo medo? Portanto, nós sabemos hoje a força, nós vivemos hoje, eu sei que possivelmente os jornalistas não gostam que eu diga isto, mas nós vivemos um tempo de que nós podemos chamar de teledemocracia. Teledemocracia. O que é que isto quer dizer? Raramente as pessoas pensam pela sua cabeça.
Nós vamos a um café, ou nos transportes, ou não sei o que mais, e as pessoas gostam de repetir o que ouviram no noticiário, no telejornal. O que leem no jornal, raramente é a sua opinião. Realmente, a comunicação social devia ser um mediador em termos de informação, para que as pessoas pudessem formar a sua convicção. Depois, com uma falta de cultura e de educação é muito grande, leva a que todos queiram ser intelectuais. E então as pessoas fazem afirmações de natureza política como se estivessem conscientes, perfeitamente conscientes e tal, e não passam, afinal, de estar a repetir o que já ouviram. E, portanto, o que é que acontece? Foi feita uma propaganda magistral, da parte do reconheço aí do governo, do PSD e do CDS, da coligação, em que ou ganhava a coligação ou isto era o caos. Vinham aí os comunistas a comer criancinhas outra vez e, portanto, tantos sacrifícios que foram feitos. Atenção, eu ando na rua, eu sou daqueles políticos, curiosamente alguns são insultados na rua, eu tenho esse privilégio, é que eu ando na rua e as pessoas, de facto, abraçam-me, beijam-me, e, portanto, eu também gosto, quer dizer, confesso. E ainda há dias, uma senhora, para aí de 80 anos, 2 dias antes das eleições, Disse que ia votar em si. Eu atualmente não, eu atualmente votava de bom grado, mas eu atualmente exerço as funções de Presidente da Fundação Braguês de Pombal, que é uma fundação destinada a atividades na área da cultura, da ação social, e então a senhora abordou-me, vinha a sair, e uma senhora de 80 anos, e pergunta-me... Deixa-me só interromper para fazer uma pergunta, devolvo-lhe a pergunta que me fez ao jantar. Mas uma coisa dessas dedicada à cultura e ao bem social, então tem interesse político pelo meio, não? Tem, tudo é política, claro. Okay. E então a senhora dizia para mim, Sr. Presidente, olha, agora como é que a gente vai votar? E eu... Se fosse aqui em uma Amadora ou noutra qualquer, eu dava a minha opinião. Aí eu hoje tenho algum cuidado. Da maneira que eu disse à senhora, bom, já ela tem que votar de acordo com os seus interesses. Olha lá, a senhora é reformada já, não é? E ela diz-me, sim, pois, então tenho 80 anos, Sr. Presidente. Então olha lá, e diga-me lá uma coisa. E cortar-lhe alguma coisa na reforma? Sr. Presidente, tirar-me 80 euros. Tirar-lhe 80 euros. Então agora a senhora é que sabe se deve premiar quem lhe tirou a reforma, quem lhe tirou os 80 euros. Não disse mais nada. E diz-me ela assim para mim, Sr. Presidente, vamos ter que votar na coligação. Porque vêm os socialistas e ainda nos cortam o resto da reforma. E ficamos sem reforma. Isto passou-se comigo. Portanto, realmente criou-se uma ideia de que ou se votava neste governo, ou então, porque havia sacrifícios, os portugueses são de facto pessoas com uma heroicidade extraordinária, ofereceram-se ao altar do sacrifício, como se tivessem sido os portugueses a dizer, tirem-me lá a reforma, resolvam lá esse problema do déficit, eu vou para o desemprego. Não, quer dizer, tudo isto foi imposto, vamos lá ver se nos entendemos, quer dizer, o governo impôs estas medidas. E, portanto, criou nos portugueses a ideia de que se viesse outro governo, isto iria voltar para trás e iria ser muito pior. Ora bem, e os portugueses, uma parte significativa, teve medo. Portanto, quando é assim, o voto é livre. Nós neste momento temos a terceira maior dívida pública da Europa, que continua a crescer, temos o segundo maior déficit da zona euro, temos os desempregados que temos, fora aqueles que estão a fazer ações de formação ou estágios profissionais. Temos a geração mais qualificada, eventualmente desde o 25 de Abril, que emigrou e que não conseguiu votar, curiosamente, porque houve grande confusão no envio dos votos e complicação para o registro junto dos consulados. Isso valeu a pena? Pois, e repare, e o que é que vai acontecer agora nos próximos 4 anos que já não há privatizações a fazer? É que falta esse aspecto. Os milhares de milhões de euros que resultaram de privatizações, que na minha opinião nem todas foram... eu devo dizer, eu estou de acordo que o Estado se deve afastar de atividades para as quais não tem vocação. Mas tem havido um equívoco ao longo dos últimos anos. Nós ouvimos discursos de certa classe política que diz o que nós precisamos é de menos Estado, melhor Estado. É o que a gente ouve. Mas isto é um equívoco. Não é essa a formulação adequada. Nós temos que saber, primeiro, qual é o Estado necessário. Esta ideia de dizer menos Estado, melhor Estado, é um equívoco, é uma fraude. Por uma razão muito simples. Porque aquilo que se tem feito é
de alguma forma, desmantelar o Estado. E ao desmantelar o Estado fica desarmado. Repara, despedem-se funcionários públicos, por exemplo, porque há funcionários públicos a mais. Mas quem é que disse que há funcionários públicos a mais? Primeiro temos de saber se há de facto a mais. Quais são as tarefas do Estado? Eu vou-lhe dar um exemplo, e que é um exemplo que toda a gente entende e que tem a ver com a nossa comunidade, com as comunidades locais. Hoje uma Câmara Municipal, para contratar um jardineiro que ganha 550 euros por mês, não pode, porque está impedida de contratar. Mas se quiser contratar uma empresa de outsourcing, de prestação de serviços para tratar dos jardins por 5 milhões, já o pode fazer. Não pode contratar um jurista a ganhar 1.200 euros, mas pode contratar um escritório de advogados em outsourcing a ganhar 500 mil. Ou seja, a ideia que se foi gerando nos últimos tempos é de que desmantela-se o Estado, dá-se aos privados, não é? Aos escritórios de advogados, às empresas que fazem outsourcing, etc. Mas, e depois disso, o Estado é regulador. E regula bem. Regulou muito bem o BES, na medida em que, um mês antes, era o Presidente da República, era o Primeiro-Ministro a dizer: comprem ações, não há problema nenhum, não é? Porque o banco é seguro. Agora, há o problema do papel comercial, dos depositantes com papel comercial, e que têm que ser indemnizados, não sei o que mais, etc. Bom, mas eu pergunto, então os acionistas? Então, nacionaliza-se o banco, porque foi o que aconteceu, mas não foi bem nacionalização, porque a nacionalização implica indemnização. Ora bem, as pessoas que compraram ações do BES ficaram sem dinheiro nenhum. Mas antes disso o Presidente da República tinha dito: não, é um bom investimento, o banco é seguro. Então, se nacionaliza o banco, tem que se indemnizar os acionistas. Eu não estou a falar nos grandes acionistas, não estou a falar no Ricardo Salgado, nos administradores, etc. Estou a falar no pequeno acionista que tinha 1.000 euros e que, quando ouviu o Presidente da República dizer: não, é um investimento seguro, etc., olha, vou comprar umas ações do BES. E ao fim de 3 meses ficou sem ação nenhuma. Ricardo Salgado, que recebi a mensagem agora quando estávamos a jantar, que já está em liberdade com uma calção de 3 milhões. Pois está bem. Portanto, não sei se está a ver, mas isso é diferente. Ora bem, a questão é esta: quando se fala num Estado regulador, o Estado regulador tem que ter funcionários altamente competentes para controlar. Ora bem, se se paga mal aos funcionários públicos, se lhe cortam os vencimentos, se despedem, quem é que vai regular o quê? Pois, com tantos funcionários públicos, aconteceu o que aconteceu com o BES, agora que está a ser desmantelado o Estado, como é que se vai regular? Depois privatiza-se a EDP para o Estado chinês. Eu compreendia se fosse uma empresa privada. Essa é uma questão interessante. Isso não acaba por ser quando um setor fundamental do Estado, de um Estado, é entregue assim de mão beijada a um Estado estrangeiro, isso não é quase uma traição nacional? Não, repara, o problema é este. Eu devo dizer que é o seguinte: eu sou, precisamente porque sou social-democrata, não sou a favor, não sou neoliberal. Há uma diferença. Quer dizer, ou se é neoliberal ou se é social-democrata. E se é social-democrata, não se pode estar de acordo com a privatização de setores estratégicos. Eu considero que a água, e já quiseram privatizar a água também, que depois as coisas recuaram e tal. A água e a eletricidade, na minha opinião, não deviam ser privatizadas, mas a eletricidade foi. Bom, e a verdade é que aquilo que se dizia aos portugueses era que os privados iam gerem melhor, dizem eles. Mas a eletricidade aumentou. Não estou a perceber. Com o petróleo a diminuir, a baixar de preço, e baixou para praticamente metade, quando foi privatizada a EDP, o petróleo estava a cerca de 100 dólares o barril. Neste momento está a 50. E uma parte significativa da eletricidade é produzida com base no fuel. Ainda, não é? Há as eólicas, mas as eólicas são, como sabem, compensadas com custos que são pagos pelo consumidor. Ora bem, a verdade é que a eletricidade não baixou, aumentou. Onde é que está a eficiência da empresa privada que está a gerir, privada que não é privada, é o Estado chinês, a EDP. Portanto, há várias empresas, por exemplo, a Finangest, segundo me dizem, é uma empresa que ninguém ouve falar, mas que terá sido privatizada por 40 ou 50 milhões de euros e que já terá sido vendida por muito mais, quer dizer, portanto, eu julgo que as privatizações, além disso, parece que é tudo em segredo, quer dizer, fala-se em privatizações, ninguém conhece, os negócios são feitos, aliás, vê-se a história do Banco Novo, não é? O Novo Banco,
não é? Que está para ser privatizado para uns, depois já era para outros, depois voltou-se aos chineses, etc. Tudo isto é muito complicado, quer dizer, realmente há uma falta de transparência. O método do Porto. Há uma falta de transparência. O método do Porto, porquê aquela precipitação a 15 dias das eleições a estar a fazer a privatização do metro? Quer dizer, qual é o problema? Qual era a pressa? Não é? Portanto, significa que as privatizações que têm sido feitas em Portugal não têm sido para resolver o problema do déficit, têm sido feitas por questões de natureza ideológica. Ora bem, portanto, a ideologia é a ideologia neoliberal, é de que o Estado deve estar fora da economia. Ora bem, eu aí discordo completamente. Acho que há coisas que o Estado faz bem, há outras que o Estado faz mal, então, aquelas que o Estado faz mal, passem para os privados. Aquelas em que o Estado faz bem. Eu lembro, por exemplo, da água. Olha, há uma coisa em comum à Amadora e Oeiras, por exemplo. Lembro-me agora que são os serviços municipalizados. Muita gente não sabe desta situação. Os lucros, que chama-se Serviços Intermunicipalizados, Oeiras e Amadora, os lucros dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora, imagina, são superiores à soma dos lucros dos restantes 300 serviços municipalizados deste país. É uma coisa assombrosa, mas é assim. Porque mais de 50% dos serviços municipalizados dão prejuízo. E os serviços intermunicipalizados de Oeiras e Amadora têm dado um lucro na ordem dos 10, 15 milhões por ano. A vender a água ao preço a que se vende em Sintra, ou em Cascais ou em Lisboa. Porquê? Por uma razão de eficiência, porque se construíram reservatórios de água que permitem uma reserva estratégica de água durante praticamente 3 dias e por se fizeram investimentos, quando muitos andavam a fazer investimentos em pavilhões esportivos e outras coisas que enchiam o olho, não é? Em Oeiras e Amadora, os serviços intermunicipalizados de Oeiras e Amadora estavam a fazer investimento enterrado, debaixo da terra, que ninguém via, ao nível do saneamento básico, dos coletores pluviais, dos coletores domésticos, das águas, da canalização das águas e, portanto, para terem uma ideia, a perda as canalizações de água por esse país fora, há municípios que têm perdas de água em rupturas de canalizações, etc., que chegam a ter perdas de água na ordem dos 50%. Mas os municípios pagam a água, não sei se estão a ver. A perda de água em Oeiras, uma Amadora, é 17%. Daí os lucros, naturalmente, que os serviços têm. Portanto, há serviços que são bem feitos pelo Estado, há outros que não são tão bem feitos. Mas então há que fazer uma seleção, há que fazer um escrutínio, ver o que é que funciona bem, e então passar para os privados aquilo que pode ser melhor executado pelos privados e deixar ficar no âmbito do Estado aquilo que efetivamente funciona bem. Agora, como foi esta birra do Governo em não entregar em Bruxelas, não o orçamento, mas o esboço do orçamento, como Bruxelas está a exigir e já com ameaças de Na verdade, eu ouvi isso hoje, mas devo dizer assim, então aí sou um bocado, se posso ser crítico em relação a muitas coisas no Governo, também acho que isto também demonstra um bocado a ditadura de Bruxelas. Quer dizer, a verdade é que os governos têm que têm que ter bom senso. Eu compreendo perfeitamente que um governo como o atual, que está em gestão, porque está-se à espera de outro governo, que tenha alguma dificuldade em estar a apresentar um orçamento em Bruxelas. E, portanto, acho que em Bruxelas é que tem que haver a tolerância adequada para atender mais 15 dias, menos 15 dias, não é o fim do mundo. Quer dizer, e, portanto, parece-me que esta é uma forma de pressão ilegítima por parte de Bruxelas, que alguém tem que dizer aos burocratas de Bruxelas que, de facto, nós estamos aqui num período pós-eleitoral, que está a ser constituído um governo e faz sentido que se aguarde a constituição do governo para apresentar o orçamento em Bruxelas. Quer dizer, portanto, nesse aspecto, eu julgo que há aqui uma tirania da parte de Bruxelas, que de uma vez por todas deve ser também posta em causa. Mas quanto a Bruxelas e quanto à União Europeia, eu devo dizer que também tenho uma opinião muito firmada nisso. Ou a União Europeia evolui para uma federação rapidamente, ou então a União Europeia acabou. Para quem como eu fui durante 8 anos membro do Comitê das Regiões. E nessa altura aquilo que em Bruxelas se inculcava na cabeça de toda a gente, e eu próprio, que promovia até muitas visitas a Bruxelas, sobretudo de jovens, era a Europa das regiões e dos municípios, a Europa dos cidadãos. E eu julgo que nos anos 90 todos nós acreditámos, possivelmente as pessoas que estão aqui, todos nós acreditámos que éramos cidadãos europeus
e, portanto, que nos estávamos, de facto, a tentar aproximar, que havia uma coesão, um esforço de coesão social e, portanto, o ideal de todos nós era que tivéssemos uma vida, uma qualidade de vida que era paralela ao nível de toda a União Europeia. O que acontece é que, de repente, com a situação grega, eu julgo que o mérito da crise na Grécia e do Syriza foi justamente o de dizer o rei vai nu. E, portanto, demonstraram que não havia coesão social na Europa. E, portanto, querem a Europa a várias velocidades, querem eventualmente que alguns países saiam fora do euro, mas a verdade é essa, nesta altura na Europa. E, portanto, não é por acaso que nós não temos a Europa não tem uma política de defesa, não é por acaso que na questão agora dos refugiados, que é um drama tremendo, não há uma política comum, quer dizer, não é por acaso que no caso da Turquia continuam a ser os Estados Unidos a dizer como é que é, e obviamente todos nós vislumbramos, se houver uma guerra na Europa, quem é que vai fazer a guerra, não é? Quer dizer, quais são as condições de defesa que a União Europeia tem? Mais uma vez, possivelmente, estamos à espera que os americanos nos venham defender. Portanto, eu julgo que tem que ser dado um passo qualitativo ao nível da União Europeia e isso passará realmente pela evolução para uma federação. Caso contrário, eu julgo que será o desmembramento da União Europeia tal qual a conhecemos. Mas tocou aí no tema deste drama humanitário que estamos a viver dos refugiados, como é que encara toda esta situação e o que é que acha que Portugal devia fazer perante esta crise? Olha, eu encaro, sabe que um destes dias, não foi em Portugal, mas por acaso foi em Angola. Eu estava em Angola e a dada altura ia com dois amigos num carro na Baixa de Luanda. E a dado momento parámos num semáforo e estavam dois indivíduos a pedir esmola. Deficientes, tudo indica que eram deficientes da Guerra Civil de Angola e estavam a pedir esmola. Eu confesso que tenho alguma dificuldade, claro que se for por cima aparecerem 3 ou 4, um agora, dali a outra hora, outra. Se andamos numa zona de muitos pedintes, a da altura, de facto, nós perdemos um bocado a paciência. Mas eu realmente reconheço, o primeiro, quando for confronto, tenho alguma dificuldade em dizer não. E, portanto, por exemplo, pessoas também há quem diga, mas isso não resolve o problema, mas está a dar esmola para quê? Não. Bom, mas tudo bem, há tendência para dizer que sim. E eu meti a mão ao bolso e tinha lá uns kwanzas e dei uns kwanzas. Um dos meus amigos que ia no banco de trás também fez o mesmo e tal. O outro que estava a conduzir dizia, isto é alimentar parasitas, mas agora isto não pode ser, isto não faz sentido nenhum, não sei o que mais, tal. E o que estava atrás diz assim, eu dou sempre, porque lembro-me que podia ser eu a estar ali. Isto passou-se assim comigo, há coisa de um mês. E esse meu amigo diz, eu dou sempre, porque ponho-me sempre a pensar, podia ser eu, a vida, o meu destino, podia-me ter determinado que eu estava ali a pedir. Ora bem, nós não podemos esquecermos que Portugal sempre foi um país de migração. Sempre tivemos muita gente, tivemos surtos migratórios para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a França, para a Alemanha, em diversos momentos. E neste preciso momento até nós estamos jovens, qualificados, obviamente, médicos, enfermeiros, etc. Eu próprio tenho 2 sobrinhos médicos que emigraram, e portanto que estão na Bélgica, porque lhe pagam melhor do que aqui, apesar de um médico custar 400 mil euros ao Estado, e depois vai para o estrangeiro, e nós temos falta de médicos. Não é? E, portanto, eu acho que a crise dos refugiados, admito que não é propriamente de fronteira aberta. Acho que tem que haver algum critério. Uma coisa são refugiados, eu não diria políticos. Não ser fronteira aberta significa algo do estilo do que a Hungria está a fazer? Como? Significa algo parecido com aquilo que a Hungria está a fazer? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu acho é que a Europa tem que ter alguns critérios e, portanto, nós sabemos que, portanto, há refugiados que fogem da guerra. E os que fogem da guerra, naturalmente, têm que ser acolhidos. Outra coisa é refugiados que, porventura, vêm por questões de natureza económica. E, portanto, eu devo dizer o seguinte, por exemplo, custa-me um bocado pensar porque é que a Arábia Saudita, por exemplo, certos países do Golfo, não recebem mais refugiados. Eu sei que o sonho de eventualmente qualquer cidadão do Norte de África, dessas zonas, seja, ou do Mediterrâneo, seja da Ásia Menor, seja a Europa,
Mas temos que reconhecer que a Europa não tem condições de acolher todos aqueles que nos seus países, seja na África, seja na Ásia, vivem em condições muito difíceis e que aspiram naturalmente a uma vida melhor na Europa. E portanto tem que haver algum filtro. Mas isso compete aos Estados fazê-lo. E, portanto, a União Europeia tem que criar os mecanismos adequados. Agora, o que eu acho é que, em relação aos refugiados da guerra, a Europa tem que os receber. Se ainda fosse autarca em Oeiras, o que faria em relação aos refugiados? Em relação aos refugiados? Não, eu acho que não pode haver aqui, vamos lá ver, sabe que às vezes há gente que quer vestir a camisola, e, portanto, não estou a dizer qual vai vestir a camisola amarela. Essa é uma questão muito séria, para não ser tratada da Junta Freguesia A, ou a Associação B, ou a Misericórdia daqui, ou da além e tal, que diz, eu não sei o que, eu recebo tanto refugiado, não sei o que mais e tal. A ver qual é que chega primeiro. Não, acho que não é assim. Acho que um país responsável é o próprio governo que deve dizer o país tem capacidade para receber X refugiados. E agora vamos ver quais são as instituições em Portugal que têm condições para poder acolhê-los. E, nesse contexto, num contexto global, digamos assim, a nível nacional, se eu fosse Presidente da Câmara de Oeiras, com certeza que me disponibilizaria a receber alguns refugiados, como é óbvio, não é? Aliás, eu devo dizer que poderia haver menos desemprego em Portugal. Muito menos desemprego, se porventura houvesse a preocupação com as pessoas desempregadas. É que, por isso é que eu falo em falta de sensibilidade. O desemprego, uma pessoa que não tem trabalho, é a pior coisa que lhe pode acontecer, porque, para além da privação da liberdade. Isso é tremendo. Mas uma pessoa que está desempregada não é só o seu ganha-pão, é o problema da dignidade também. E eu não tenho dúvidas que muitas câmaras municipais podiam acolher mais pessoas, mais desempregados, mas não podem. E, portanto, há determinados serviços, por exemplo, na jardinagem, na limpeza, etc., podiam acolher mais pessoas. Mas não, a política deste governo, mas não é só deste governo, eu quero dizer que isto começou já no tempo do engenheiro Sócrates. A história do outsourcing já vem de trás. Não é? Os municípios estão a investir milhões em outsourcing quando podiam fazer o trabalho com muito menos dinheiro, porque, como calcula, uma Câmara paga 600 euros a um cantoneiro de limpeza. A empresa privada paga-lhe os mesmos 600 euros. Mas, possivelmente, as câmaras municipais estão a pagar o correspondente a 1.200, que é para o lucro da empresa. Não é? Portanto, nada é feito em Portugal, para além da retórica, para além do discurso, que seja uma coisa séria e que se diga vamos combater o desemprego. Não é? Portanto, o que acontece com os refugiados, acontece com o desemprego. Podiam ser tomadas medidas que poderiam, naturalmente, combater o desemprego, se porventura fossem dadas possibilidades às instituições. Por exemplo, olha, nesse aspecto pode parecer contraditório. Eu sou defensor de alguma flexibilidade nos contratos de trabalho. Acho que, ao contrário da rigidez que o Partido Comunista, Intersindical, etc., defendem, acho que não é fácil, quando alguém precisa de um trabalhador, seja ele que já não for, por uma mera entrevista, definir o perfil dele. E, com frequência, as pessoas começam a trabalhar numa determinada instituição e, ao fim de 3, 4 meses, verifica-se que não tem perfil. Não é? Mas não se pode fazer nada porque não há flexibilidade para isso. E isso faz com que muitas empresas e instituições não contratem o pessoal que deviam contratar. Portanto, eu aí sou defensor de alguma flexibilidade. Teve um mês passado em Angola, portanto já estava o cidadão português e angolano, Loti Beirão, em greve de fome depois daquela prisão de 17 jovens por estarem a reunir a ler um livro e que tem uma acusação muito interessante de 16 páginas em que são acusados de tudo e de nada. Sendo o Loti Beirão um cidadão português, independentemente da questão de que o cidadão, tendo dupla nacionalidade, prevalece a lei do Estado onde está, como é que é esta passividade do governo português em relação ao Estado em que as coisas estão, esta violação de alguns direitos, liberdades e garantias de um cidadão português, é um sinal de passividade, é submissão ou de cumplicidade? Não, cumplicidade não pode ser que seja cumplicidade. O que eu acho é que o governo português, de uma forma geral, em relação aos países africanos,
de expressão portuguesa tem uma posição muito preconceituosa. Eu acho que o Salazar, como todos sabem, falava do Império e nunca fez uma visita ao Império. Isto é estranho. O Salazar não conhecia Angola, não conhecia Moçambique, não conhecia Cabo Verde, nunca foi lá de nenhum. Os nossos políticos atuais também não têm uma noção do que é esta realidade lusófona. E, portanto, eu ainda há dias falava com alguém que me dizia que gostava muito, um moçambicano, salvo erro, gostava muito de ver uns filmes, não, angolano, que gostava muito de ver os filmes portugueses do tempo do Lope Ribeiro, a Canção de Lisboa, o Costa do Castelo, e sabe onde é que eu ia ver? Ao Centro Cultural Francês, porque no Centro Cultural Português não havia. De maneira que o investimento que Portugal faz ao nível da preservação da língua, ao nível do apoio a esses países que são portugueses, é zero. E, portanto, de uma forma geral, as atitudes que tomamos são muito, como digo, muito preconceituosas, geralmente alguma subserviência, quando o que os países lusófonos pretendem, os países de expressão portuguesa, é serem tratados como iguais. Portanto, é assim, são países independentes, nós somos um país colonizador, mas a verdade é que temos interdependências e, desde logo, temos uma questão comum que é a língua. E, portanto, quando os angolanos, ou os moçambicanos, ou os guineenses, ou os cabo-verdianos, porventura nos tratam mal, eu acho que nós não devemos, ou dizem mal de nós não devemos levar a mal. Porque, como vulgarmente se diz, a fraternidade é sempre muito bonita, mas há irmãos desavindos. Há irmãos, portanto, para além da fraternidade, precisa a amizade também. Porque muitas vezes há irmãos que são desavindos, não se entendem, não é? E, portanto, por vezes, a atitude que os países de expressão portuguesa que foram colonizados por nós têm uma atitude muito crítica. Por exemplo, Angola será muito mais crítica em relação aos portugueses do que em relação aos cubanos ou aos russos. Repare, se um empreiteiro português em Angola ou Moçambique faz um edifício e tem o azar de cair um andaime ou outra coisa qualquer e morre um trabalhador, os portugueses são os malandros. Mas se for, porventura, uma empresa chinesa, morreu meia dúzia deles, ninguém diz nada. Bom, mas isso temos que compreender. Só se diz mal em certas circunstâncias de quem se gosta. E, portanto, eu continuo a pensar que, seja para os angolanos, seja para os moçambicanos, eles querem que os portugueses sejam parceiros deles. E, portanto, não há nenhuma razão para haver qualquer subserviência por parte de Portugal. Pelo contrário, acho que se falarmos numa relação de igualdade, somos muito mais respeitados por eles. O problema do que se está a passar com o Luati Beirão. Vamos lá ver. Eu acho que, como cidadão com dupla nacionalidade, vamos lá ver, Portugal tem que defender, obviamente tem que defender como defende qualquer cidadão, e o defender aqui é o quê? É procurar salvaguardar as condições de defesa dos direitos desse cidadão. Se estão a ser ou não devidamente salvaguardados. Se está a ser acompanhado do ponto de vista da justiça, não é? Como se faria a qualquer outro cidadão. Relativamente à situação concreta, eu por acaso estava lá na altura em que eles foram detidos, em que foram presos. E, portanto, acho que neste momento também considero que estão há tempo demais em prisão preventiva. Portanto, a acusação, como sabe, é de atentados ao Estado. São acusados que pretenderiam fazer acusados de atos preparatórios. De substituição do chefe de Estado, etc. E, portanto, curiosamente, a lei angolana, segundo parece, não prevê nenhuma pena para a preparação do ato. Não, eu acho que, vamos lá ver, o que têm que ser é devidamente julgados, conto com a salvaguarda dos direitos de defesa, não é? Agora, também sou crítico, naturalmente, de uma prisão preventiva prolongada. E, portanto, acho que já estão presos há 3 meses ou 4 meses, há mais de 90 dias, e, portanto, parece-me que poderiam perfeitamente aguardar o julgamento em liberdade, mas isso é uma opinião. Portanto, eu não conheço a acusação, não conheço os factos, conheço pelo que ouvi dizer, e, portanto, acho que o que é preciso é que haja a acusação, se tiverem que a fazer,
com factos firmados e que o julgamento seja um julgamento com independência, com rigor, que permita que a verdade venha ao de cima, que seja qual for, se a verdade for num sentido, que sejam absolvidos ou condenados em função da verdade que venha a ser apurada. E que não aconteça como acontece em Portugal, em que a verdade não conta. E, portanto, a justiça, só a justiça, quando a justiça... Porque uma coisa é o direito, outra coisa é a justiça. E as pessoas todas aspiram à justiça. E à justiça quando? Quando alguém é acusado de um facto qualquer e as instituições que investigam e que acusam têm uma preocupação por descobrir a verdade. E uma vez descoberta a verdade, seja ela qual for, ou é absolvido ou é condenado. Se a verdade é de que o fulano acusado não praticou os crimes, tem que ser absolvido. Se a verdade é que se chegou é de cometer um crime, tem que ser condenado. Porque fazer justiça não é condenar. Fazer justiça é condenar e é absolver em função da verdade apurada. Mas quando não há preocupação de fazer a tanta justiça em função da verdade e quando se condena alguém em função de factos que não são verdadeiros, na realidade não estamos perante justiça. Estamos perante o arbítrio, perante a prepotência, perante, digamos, a ditadura. Ora bem, é isso que se espera e aquilo que eu desejo é que os jovens presos em Angola que sejam julgados em função da verdade que quer ser apurada. Não vamos falar já do seu caso, mas vamos falar um pouco de justiça. E para lhe perguntar o seguinte, cada vez mais os casos de justiça que nós temos são casos mediáticos, com uma justiça feita no pelourinho, ou feita, para dizer de outra forma, feita na comunicação social, em que muitas das vezes o que resulta numa condenação é uma certa ressonância da verdade obtida através de variedíssimas violações de segredo de justiça ou de publicações encomendadas. Foi magistrado do Ministério Público há quase 30 anos, Sim, há 30 anos. Ou há 30 anos, como há 30 é a anos, justiça que temos hoje em dia. anos. Saí da magistratura precisamente há 30 anos, em outubro de 1985. Para me candidatar, na altura, foi quando apresentei a candidatura à Câmara de Veiras. É verdade. Como é que é a justiça que temos hoje? Como é que vejo o quê? A justiça que temos hoje, esta justiça Não, vamos lá ver. mediática, esta justiça popular... Sim, a justiça, vamos lá ver, popular, tem razão. Independentemente de... Eu estou inteiramente de acordo, devo dizer que a justiça deve... A justiça, isto não confundamos. O sistema. A justiça é outra coisa. O sistema judicial democrático, que é assim que se pretende, deve perseguir todos os criminosos. E, portanto, deve perseguir e deve procurar averiguar todos os factos que são lesivos do património, da propriedade, das pessoas, do Estado, etc. Não compreendo, realmente, hoje em dia, o protagonismo que determinados magistrados procuram ter. Repare, quando uma magistrada do Ministério Público, e eu, como sabe, além de ser transmontano, sempre fui muito franco e, portanto, eu não me escondo em generalidades. Eu ponho sempre os nomes das pessoas, que é uma coisa que em Portugal, de facto, não se gosta. Quando, por exemplo, a doutora Maria José Morgado, Procuradora-Geral Adjunta do Ministério Público, diretora do DIAP, diz em entrevista na televisão que os políticos são todos corruptos, qualquer coisa vai mal neste país. A corrupção é um fenómeno do poder do dinheiro ou de outro poder qualquer. Mas também teve o reverso da medalha, que foi a doutora Cândida Almeida dizer que não havia nenhum político corrupto. Não, ela não disse isso. Ela disse foi que a corrupção não seria também... Não é. Aí está, talvez venha a temperar. Sabe, quando se generaliza, está-se a desculpar tudo. E eu não generalizo. Eu devo dizer o seguinte, eu depois do processo que eu próprio vivi, cada vez admiro mais os magistrados, sejam os judiciais, sejam do Ministério Público, sérios, rigorosos, competentes e, acredito, sejam a maioria. Sejam a maioria. Mas também admito, e tenho que admitir, que há, mas não posso generalizar, que há magistrados incompetentes, que não são sérios e que não são dignos da beca que vestem. Atenção. Mas eu não generalizo, não posso dizer isso. E acho que o sistema devia ter uma forma de escrutínio, de avaliação, de maneira que aqueles que não estão à altura do exercício das suas funções fossem afastados. Para quê? Justamente para que viessem ao de cima
a seriedade, a honestidade, a competência da maioria dos magistrados do Ministério Público e dos magistrados judiciais. Agora, também não compreendo, repare, esse apego ao poder da doutora Cândida Almeida, como sabem, saiu escorraçada do CIAP porque ela não queria sair. Não queria sair, portanto, ela nem queria ir para o Supremo Tribunal de Justiça, não queria ser conselheira, nem nada disso, porque estava bem no CIAP. Temos um juiz que também não quer ir para a relação. Repare, como também não compreendo o apego ao poder do juiz Carlos Alexandre, que já podia ser juiz da relação, mas que está muito bem ali como juiz de instrução criminal, não quer outra coisa, apesar de ser, durante muito tempo, ser o único juiz, não é? Ser o único juiz, intocável, que por muito trabalho que tenha, ele aguenta o trabalho todo, e portanto é assim. Seria ótimo, você, por exemplo, comete um crime qualquer e pensa lá, por exemplo, bem, espera, eu cometi um crime, mas vou escolher, mas é o juiz que me vai julgar. E, portanto, você escolheu o juiz, um amigo e tal, é para comer amiga, pá, pessoal, vamos lá. Isso é impossível, não é? É, acha que é? Não. Não, eu escolher não. Eu explico. Eu escolher não. Não, você não pode O Ministério escolher. Público é mais ou menos fácil escolher. Mas o Ministério Público pode. Um cidadão qualquer comete um crime em Bragança, ou em Faro, ou em Coimbra, e se for um político, então se for mediático ou outra coisa qualquer, o Ministério Público está com meias medidas. De CIAP, o juiz Carlos Alexandre. E é por isso que tudo vai para o juiz Carlos Alexandre. E depois, repare, em vez de aparecer o juiz Carlos Alexandre como um juiz sério, competente, etc., aparece como o super-juiz. O super-juiz. Mas isto é feito com superos. Sabe qual é a diferença entre um homem normal e um gênio? É o tamanho do pescoço de um cavalo. Nunca ouviu esta? Não. Portanto, os homens são, a generalidade dos homens são normais e mulheres, não é? Mas há uns génios, há pessoas que se distinguem. Na maratona, há sempre um que ganha a maratona. Mas depois há uns tantos que chegam mesmo ali ao pé, não é? Nas corridas de cavalos, o cavalo chega em primeiro lugar, cá não há, mas nos Estados Unidos há. Por exemplo, o cavalo chega em primeiro lugar, ganha 10 milhões de dólares. Mas o que chega em segundo lugar só ganha 100 mil dólares, veja bem. 10 milhões para 100 mil. No entanto, o que chega em segundo lugar, veja bem, a cabeça do cavalo que vai em segundo lugar bate no pescoço do que chega em primeiro. Mas o que chega em primeiro, está a ver, é só o pescoço, mas chegou em primeiro. É o gênio que está aí, está a ver? É essa a diferença. Portanto, um homem normal e um gênio é assim um grãozinho, uma coisa que faz o upgrade, está a ver? Foi acusado de ter perseguido o juiz Carlos Alexandre com as obras que ele estava a fazer na casa dele em Algés. Não, essa é uma história engraçada. Eu falo nisso no meu livro. É uma história engraçada e essa é a razão porque eu acho que eu não tenho, devo dizer, eu não faço considerações de natureza técnica, digamos assim, da competência do juiz Carlos Alexandre, quer dizer. Aliás, ainda por cima, como sabem, ele era meu munícipe, e acho que ainda é, quer dizer, agora é meu munícipe, porque eu agora não sou autarca, não é? Mas o que aconteceu é que... Eu agora ia lhe perguntar se ia fazer já alguma revelação aqui. Não, vou dizer, não, o que acontece é que numa determinada altura da minha vida como Presidente de Câmara, o juiz Carlos Alexandre fez obras clandestinas na casa que habitava a Linda Velha. Possivelmente ele fez-las sem saber que eram, quer dizer, portanto, é natural, as pessoas às vezes pensam que podem fazer determinadas obras e que não é necessário apresentar um projeto, etc. Isso também é perfeitamente normal. Nós temos um primeiro-ministro que pensava que não era preciso pagar a segurança Sim, social. Pronto, mas eles dizem que a lei, o desconhecimento da lei não favorece ninguém. Portanto, parte-se do princípio que toda a gente deve conhecer a lei. Mas eu, por acaso, a experiência da vida diz-me que muitas vezes as pessoas, na sua ingenuidade, na sua boa-fé, podem fazer determinadas coisas pensando que não estão a violar a lei. Quer dizer, portanto, aí tanto se aplica ao cantoneiro como ao juiz. E, portanto, até admito que houvesse essa... E a minha crítica não é nesse sentido, não é essa. E, portanto, em determinado momento terá feito obras que a Polícia Municipal detectou e, como é natural, fez o embargo da obra, fez o auto de notícia e seguiu os seus trâmites pela Polícia Municipal e isso terminou numa multa, numa coima de 500 euros que o cidadão Carlos Alexandre pagou, etc. E aí não há problema nenhum. O problema que só surgiu depois é que quando eu fui acusado pelo Ministério Público de uma série de crimes, veio em vários jornais
que o Presidente da Câmara do Eiras estaria a perseguir, em vários jornais, que o Presidente da Câmara do Eiras estaria a perseguir o Carlos Alexandre, até lhe tinha embargado as obras, etc., porque era juiz do processo dele. Ora bem, só que nem nessa altura o juiz Carlos Alexandre sonhava que seria juiz do meu processo. Isto foi antes. Portanto, ele foi juiz do processo muito depois. Aquilo que eu esperava do juiz Carlos Alexandre era aquilo que esperaria de qualquer cidadão. Era que dissesse, senhores da comunicação social, tenham lá atenção, quando isto aconteceu, eu não era juiz do processo. Não. Ele manteve este engano durante quase 10 anos. Porque eu saí da prisão em 24 de junho de 2014, e em julho de 2014, um mês depois, o Jornal do Negócio Económico, um desses jornais, trazia uma notícia que faz todos os anos sobre os mais poderosos, os mais poderosos de Portugal e tal. E onde vinha o juiz Carlos Alexandre como um dos mais poderosos de Portugal, o 40º mais poderoso, ou qualquer assim do género, em que põe os amigos, os inimigos e os não sei o quê, tal. E quem eram os inimigos? O Isaltino, e imagine-se com quem é que eu estava acompanhado. Só tem 2 inimigos, o Isaltino e o Dr. Ricardo Salgado. Eu fiquei espantado, quer dizer, e porquê é que o Isaltino era inimigo do juiz Carlos Alexandre? Porque lhe tinha embargado a casa quando era Presidente da Câmara e ele juiz do processo. Mesmo, vejam bem, depois de eu ter saído já da prisão, etc., e ainda insistiam na mesma. E não vi da parte do juiz Carlos Alexandre uma notícia, uma nota para o jornal dizer, lá, os senhores estão enganados, o homem não me embargou casa nenhuma, nem me aplicou coma nenhuma, porque eu não era juiz do processo. Eu devo dizer, como calculo, um Presidente de Câmara, assinava, sei lá, para aí uns 100 embargos por ano, não é? A Polícia Municipal era uma coisa, eu funcionava assim, a Polícia Municipal chegava ao meu gabinete, com o embargo, era o único caso em que a minha secretária tinha autoridade ou autorização para entrar no meu gabinete, se tivesse quem eu estivesse, para assinar o embargo. E porquê? Porque o embargo é feito quando a obra está a decorrer, ou se for atrasado 2 ou 3 dias, a obra já está feita. E nessa altura já não se pode embargar, não sei, está a ver. E, portanto, eu assinava os embargos sem ler. Palavra de honra. Eu nunca, um embargo que me chegava, eu nunca li quem era, não sei. Portanto, aparece Carlos Alexandre, eu sabia lá eu que era o Carlos Alexandre, não tinha a mínima ideia. Portanto, eu próprio, quando embarguei a obra, não sabia que se tratava de um juiz do Carlos Alexandre, mas também se soubesse ainda fazia a mesma. Quer dizer, portanto, na vida, até por uma razão muito simples, até porque, vamos lá ver, eu tenho que pedir aos juízes, aos magistrados do Ministério Público, que eu tenho que acreditar que eles são independentes e isentos, como eu também, enquanto Presidente da Câmara, o fui. Quando nós desempenhamos determinadas funções, nós temos que cumprir com a lei. Quer dizer, e portanto, eu limitei-me a cumprir o que ele dizia. O que se esperava dele era que dissesse, não, isto foi embargado e não era juiz do processo. Portanto, vem aqui ao cima uma questão ética. Quando um juiz e um procurador são indicados como dos mais poderosos de Portugal, não está alguma coisa a funcionar mal neste país? Está tudo errado. Porque, de facto, não é uma questão de poder. Mas quando a própria comunicação social faz essa triagem, não é? Apresentando magistrados, sejam judiciais, seja o Ministério Público, como os mais poderosos, obviamente que estão a alimentar uma determinada patologia, quer dizer, na sociedade, não é? Como se, de facto, fossem uma espécie de deuses omnipotentes, omniscientes e absolutamente incólumes a qualquer influência. Não é assim? Foi considerado o autarca modelo e depois, passado alguns anos, quase que foi considerado o modelo de autarca. Acha que teve algum peso nesta viragem, a forma como se movimentava no aparelho do partido, a forma como falava à esquerda e à direita, não estou a falar de ideologia política, mas estou a falar, por exemplo, do caso de quando Durão Barroso subiu o primeiro-ministro, das conversas com Marcos Mendes, do apoio a Marcos Mendes, do amor e ódio que depois daí surgiu. Não, eu amor tenho por muita gente, ódio não. Eu vou explicar, eu não alimento sentimentos negativos. Sempre fui muito tolerante. Há quem diga que eu até desculpo demais as pessoas, que sou muito desculpabilizante, mas isso é uma questão de formação moral da minha parte. Eu não, como lá ver, não sou propriamente uma pessoa que desculpabiliza os outros sem mais nem menos.
eu procuro é compreender as atitudes das pessoas. E quando alguém tem um comportamento negativo, eu procuro interpretar do porquê. E, portanto, arranjo sempre uma desculpa. As pessoas, por vezes, têm determinados comportamentos negativos por medo, por ambição, por oportunismo, ou seja, há qualquer coisa que as move a terem este ou aquele comportamento. E, portanto, a partir do momento em que eu encontro essa justificação, não há razão nenhuma para eu alimentar eu próprio sentimentos negativos, sejam eles de ódio, de inveja. Não tenho, sinceramente, não tenho. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, muita gente pensa, eu dedico aí 2 páginas ao Dr. Marcos Mendes. Mas está proporcional também. Não, mas vou dizer o seguinte, não foi o Dr. Marcos Mendes que me meteu na cadeia. Vamos a ver. O Dr. Marcos Mendes, num determinado momento, fez afirmações a meu respeito, dizendo que eu não tinha credibilidade para ser candidato à Câmara de Oeiras, etc. Mas tinha credibilidade para ser candidato à Câmara da Amadora, por exemplo. Fui convidado para ser candidato à Câmara da Amadora, à Câmara de Louros, Vila Franca de Xira, Almada. Só não podia ser candidato à Câmara de Oeiras. Para as outras tinha credibilidade, para Oeiras não. E, portanto, a deriva moralista surgiu depois de eu anunciar que era candidato à Câmara de Oeiras, e só à Câmara de Oeiras. Mas até compreendo, repare, esta é a minha atitude desculpabilizante, até compreendo que tinha havido da parte dele uma política no sentido de afirmar a sua credibilidade, na altura que ele precisava, à custa da credibilidade dos outros. Portanto, esmaga-se a credibilidade do Isaltino, do Valentim Loureiro, são todos uns bandidos, e então comigo eu sou água límpida da fonte, esses são água choca. E, portanto, até compreendo a comunicação social, que na senda daquilo que foi conhecido, dizer, isto da justiça, não sei o que, os poderosos, não sei o que mais, não sei qual era o poder que eu tinha, então, têm que ser perseguidos, tem que ser justiça, não sei o que, até compreendo. Mas cidadãos como eu, conscientes dos seus direitos, que conhecem a Constituição, pensam sempre assim, a justiça, o sistema judicial é absolutamente incapaz de se deixar influenciar por aquilo que os políticos ou a comunicação social diz. Portanto, a justiça, o sistema judicial vai averiguar qual é a verdade e, portanto, como eu tenho a consciência tranquila, sei que não cometi nenhum crime, espero que a verdade venha ao de cima e se faça justiça. Ora bem, portanto, isto para dizer o quê? Quem me meteu na cadeia não foi o Marcos Mendes, quem me meteu na cadeia foi um tribunal. Eu não vou utilizar essa expressão de que há uma justiça para pobres e outra para ricos, porque vai-me já dizer que não é rico. Vou antes dizer que há uma justiça para pobres e outra para remediados e bem informados. Porque um cidadão comum não teria possibilidade de, durante um processo que durou aquele tempo todo, apresentar 44 recursos. Primeiro porque não teria a hipótese de ter um advogado que o fizesse, que teria um advogado oficioso, muito provavelmente, que na pior das hipóteses lá descobria que conseguia pôr 4 recursos. Não é um facto que esta justiça também é uma justiça que... Não, é um facto, você tem razão. Quem não tenha dinheiro nenhum vai logo para a prisão. Estou inteiramente de acordo. E é por isso que eu digo, eu não fui o único no sentido de ir para a prisão. Todos os dias há cidadãos condenados que vão para a prisão sem ser demonstrada qualquer prova contra eles. O caso Sócrates ou o caso Isaltino, todos são importantes para mostrar como é que a justiça em Portugal funciona. Infelizmente, neste país, todos os dias vai gente para as prisões que, na minha opinião, não cometeram qualquer crime. Ou seja, pelo menos não foi demonstrado que o cometeram. É a mera convicção do juiz a mandar as pessoas para a prisão. E, portanto, trabalha-se para a estatística. Repare, hoje apresenta-se como mérito, nos relatórios de justiça, nas declarações da Ministra da Justiça e do Procurador-Geral da República, houve, das acusações feitas, 80% terminaram em acusação. E acham que isto é um mérito. Se dissessem, foram feitas tantas acusações, estas X terminaram acusações, X terminaram absolvições. Não. O que importa é que as acusações dão em condenações. E, portanto, o que é preciso é condenar. E, portanto, quem não tenha dinheiro para pagar um advogado, e devo dizer o seguinte, a maioria das pessoas que estão na prisão não têm dinheiro para pagar um advogado, não é? Obviamente, que com certeza não recorrem e vão logo para a prisão. Mas eu lembro-lhe o seguinte, no que toca a recursos, só se fala nos recursos dos arguidos e os recursos do Ministério Público.
Não acha interessante que no dia em que o engenheiro Sócrates foi libertado às 5 da tarde, ou 4 da tarde da semana passada? Não acha estranho que o mesmo procurador, e o procurador que promoveu a libertação do engenheiro Sócrates, o juiz que lhe concedeu a liberdade, que de manhã tenham apresentado um recurso no Tribunal Constitucional contra o acordo de relação que mandava acabar com a Justiça? Não é estranho? Recorrem e a seguir libertam, não? Portanto, vivemos num país perigoso. Num país que é? Perigoso. Não, vivemos num país onde a grande maioria dos cidadãos não tem consciência dos seus direitos. Isso não tem dúvida, isso é um problema de educação. Não tem consciência dos seus direitos e onde a maioria dos políticos e alguma parte significativa... Repare, sabe como é que é acontecido na sua gênese o juiz de instrução criminal? O juiz das liberdades. É o juiz a quem compete controlar o arbítrio do Ministério Público e dos polícias. O Ministério Público quer prender, a polícia quer prender e o juiz vai verificar, mas há condições para a prisão? Se não há, atenção. Quem tem que defender o cidadão objeto de arbítrio das autoridades é o juiz de instrução. Em Portugal é exatamente o contrário. O juiz até manda prender, mas que o Ministério Público não o faça. Portanto, há aqui qualquer coisa realmente que está errado. Não é o juiz das liberdades, mas é um juiz justiceiro. É o super-juiz. Mas... Aquele que devia ser o juiz das liberdades, o juiz defensor dos arguidos, não. É o justiceiro, é o super-juiz. É estranho, de facto. Pois o Dr. Isaltino Moraes é uma pessoa bem informada e conhecedora, mas isso não evitou que fosse preso. Aliás, o seu caso até é paradigmático, porque assim que eu não conheço mais nenhum caso em que um arguido, um condenado primário a uma pena inferior a 3 anos, tenha cumprido pena efetiva e não tenha sido pena suspensa. Tive esse privilégio. Pronto, parabéns. Tive esse privilégio. Ao que sei, fui o único português. Alguém diga que há presos políticos, se algum foi preso político, fui eu. Porque ao longo destes últimos 40 anos, o único cidadão português que teve o privilégio, com tantos bandidos que andam aí, porque reconhecemos que há muito bandido, não é? Homicidas, traficantes de droga, pedófilos, etc. O único português que teve o privilégio de ver a Ministra da Justiça, em relação a ele próprio, dizer manobras dilatórias, se não fossem manobras dilatórias estava preso, em que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Dr. Nuno Nascimento, disse o Isaltino já devia estar preso. Nunca viram isto em relação a ninguém. Se isto não é violação da separação de poderes, o que é a violação da separação de poderes? Quando o Procurador-Geral da República, ou o Presidente do Tribunal de Justiça, ou o Ministro da Justiça, coitadinho do juiz da primeira instância, estes tipos estão a dizer que temos mesmo que lhe fazer a cama. Estamos a ultrapassar o nosso tempo, tenho 2 perguntas para lhe fazer para terminar esta nossa conversa que dava para muito mais. Depois de toda esta imagem que passou para a opinião pública, o que é que sente quando houve comentários de meteu a mão na massa, mas pelo menos fez obra? Não, olha, vou dizer o seguinte, é engraçado que à minha frente não diz isso. Imagino que não. Eu sei que nas minhas costas poderão dizer isso, mas olha, eu devo dizer o seguinte, em Oeiras as pessoas conhecem bem. Oeiras conhecem bem, portanto sabem a minha vida e não tenho dúvidas que têm um grande respeito por mim. Aliás, eu desafio qualquer órgão de comunicação social, já sei, qualquer um, seja qual for a televisão, os jornais, a irem a Oeiras e perguntarem pelo Isaltino. E a ver se alguém diz mal dele. Já o tentaram, mas não conseguem. Rui, vamos ao Oeiras. Não, vamos dizer, já o tentaram, já tentaram e não conseguem. Quer dizer, e portanto depois não publicam. Porque chegam lá, claro, e as pessoas, bom. Mas eu devo dizer, há pouco tempo estive no Porto, e em Vila Nova de Gaia. Eu próprio fiquei admirado, porque as pessoas realmente vinham ter comigo, falavam-me, abraçavam-me, etc. Estive há 15 dias em Coimbra. A mesma coisa, quer dizer, fiz a Rua Ferreira Borges, que é aquela rua central. Portanto, para qualquer lado do país que eu vou, repare, quando há tantos políticos no ativo que vão na rua e ouvem, não vou dizer aqui, não é? Eu até tenho medo de andar na rua. Eu não. Eu ando à vontade, por todo lado, em Lisboa, no Alentejo, no Algarve, e toda a gente vai falar comigo com afeto, com simpatia. Portanto, nesse aspecto, devo dizer o seguinte, sou um homem feliz, sinto-me bem. Última pergunta. Em 2017 é candidato à Câmara Municipal de Oeiras? Ainda estamos em 2015, daqui até lá, sabe-se lá, quer dizer... Não faço ideia, não tenho nenhum... Neste momento, como eu não tenho nenhum prognóstico, não faço ideia. Não, sou um homem livre, com os meus direitos cívicos e políticos em atividade, portanto, não faço ideia.
Neste momento não tenho, mas estou a ser sincero, não tenho nenhuma predisposição neste momento. Devo dizer que a política, então, nos tempos que correm... Não me diga que ficou com a boca seca por Não, causa desta pergunta. vou dizer, não estamos a terminar. Devo dizer que nos tempos que correm, acho que é muito importante que os cidadãos se preocupem com a política numa ótica de participação, porque nós já vimos que os partidos políticos deste sistema adquiriram vícios que dificultam muito a participação das pessoas. Dificultam. E eu não acredito que não haja gente nas universidades, nas associações, enfim, um pouco por todo lado, que não gostassem de ter uma participação mais ativa, de poderem, porque toda a gente diz que, bom, nós precisávamos de melhores políticos, precisávamos de pessoas mais esclarecidas, melhor preparadas. Naturalmente que o estatuto remuneratório, agora de quem está fora da política, o estatuto remuneratório dos políticos é o que se sabe. Muita gente não tem noção que um Presidente de Câmara ganha, não chega a 4.000 euros, e 4.000 euros por mês. Um juiz ganha 5.000 e tal logo na primeira instância. Pronto, é titular de um órgão de soberania, mas um deputado também só ganha 3.000 e também é titular de um órgão de soberania. Mas sabe que durante muito tempo, nós há bocado falávamos nisso, durante muito tempo os políticos convenceram-se que calaram os juízes e os procuradores dando-lhes mais dinheiro, aumentando-lhes o ordenado e tal. E foi o que aconteceu também durante esta legislatura. E depois esqueciam-se de um pormenor. Há determinadas funções que o mais importante não é o dinheiro. Há determinadas funções que o mais importante é a dignidade do cargo. E as pessoas, quando vão... Eu também acho que quem vai para a política vai pela sua ambição. Por exemplo, a política é extraordinária do ponto de vista de quem queira dedicar-se ao próximo, de quem queira realizar, fazer coisas em favor das pessoas. A política é a atividade mais nobre que há. O associativismo também. Como? O associativismo também. Mas o associativismo está dependente, vou explicar, o associativismo não gera dinheiros públicos, não é? Enquanto que a política permite satisfazer necessidades das pessoas, necessidades imediatas, não é? Seja ao nível do orçamento da água, seja ao nível da eletricidade, seja ao nível dos espaços verdes, repare, ao nível da saúde. Eu, por exemplo, posso dizer que uma das medidas que tomei nos últimos anos foi a comparticipação nos medicamentos para as pessoas com mais de 65 anos de idade. Em 50%, e vou dizer porque, já agora não sei se temos tempo, mas eu conto este episódio porque eu acho que os políticos, eu antigamente achava, aqui há uns anos atrás, achava que um político, um bom Presidente de Câmara, por exemplo, era a minha imagem e semelhança. Quer dizer, vejam bem o meu ego, formado em Direito, não é? Achava-me um tipo muito competente e que o Direito dava uma formação adequada ao desempenho da função. À medida que fui conhecendo outros autarcas, os amigos que anos passaram, cheguei a uma conclusão. Para ser um bom político, seja Presidente de uma Câmara, seja Ministro ou seja Deputado, é por isso que é estranho alguns tipos querem o canudo assim à pressa, o que é importante é bom senso. Ou seja, aquilo que se exige a um político é a capacidade que ele deve ter de apreensão do que são as necessidades das pessoas. E eu vou-lhe dizer então o que aconteceu. Eu tive um problema em 2009, foi em 2009, na passagem do ano. Tive uma crise renal, devo ter bebido um conhaque a mais e tive uma crise renal de madrugada, às 7 da manhã. Saí do casino do Estoril, vim para casa e às 7 da manhã estava com uma crise tremenda, fui para o Hospital São Francisco Xavier. Lá me fizeram o tratamento e às 6 da manhã eu já sentia bem, a médica não me queria deixar sair, mas eu estava com vontade de fumar, estava com uma vontade tremenda de fumar. E então ela lhe disse, doutora, tenha paciência, mas eu tenho que sair um bocadinho. E ela disse, mas ainda há umas análises, não sei o que, claro, porque eu estava a ver um privilégio também, porque era conhecido e, portanto, aí está, em qualquer lado, se uma pessoa é conhecida, é sempre melhor tratada, não é? Mas eu sempre fiz questão de ir para os hospitais públicos. E venho para a porta do hospital. Eu devo dizer que isto é das coisas mais, isto é dos aspectos mais importantes da minha vida e da vida de um autarca que se preze das funções que se empenha. Eu estava à porta do hospital, portanto, aí às 7 da manhã, imagino, no dia da passagem do ano,
era gente a chegar com coma de bebedeiras, de pancadaria. Eu nunca imaginei que na passagem não houvesse tanta coisa dessa. Nunca tinha. É uma festa. É verdade, mas tive a noção disso ali. Não imagino, entre as 6h30 e as 8 da manhã, a quantidade de ambulâncias que chegavam, com traumatizados, da pancada, disto e daquilo, não sei o quê. Bom, mas também muitos idosos. E a dada altura, eu estava, como digo, estava à porta, a fumar um charuto, e chega-se uma senhora, foram 3 casos, no espaço de um quarto de hora. O Hospital São Francisco Xavier serve os utentes do Eiras, não é? Além da zona ocidental de Lisboa. E uma senhora chegou-se bem e disse, Sr. Presidente, mas está doente? Não, quer dizer, tive aqui um problema, pá, tive aqui uma coisa de rim e tal, mas agora estou à espera. Pois, também, olha, eu vim aqui, mas tenho aqui um problema de coração, tenho que tomar uns comprimidos, o médico deu-me aqui a receita, mas eu não tenho dinheiro para a receita. Então, mas é que a senhora? Maria Barcarena. Tá bem. Lá disse uma palavra de conforto à senhora e tal. Passados 10 minutos, aparece um cavalheiro também e tal. Sr. Presidente, o que é que está a fazer? Tem aqui alguém doente e tal, porque eu estava com um aspecto. Não, pá, fui eu que tive aqui uma coisa renal e tal, não sei. Pá, eu tenho asma, também vim aqui, de vez em quando tenho que dar aqui oxigênio, o médico receitou-me aqui umas coisas, também não tenho dinheiro para um medicamento. E eu, então, mas onde é que eu chamar? Moro em Passo de Arcos. Apareceu-me um terceiro que esse tinha problemas de hipertensão. E tinha que tomar uns comprimidos todos os dias, não sei o que tal. Nenhum deles tinha, tudo gente com mais de 60 e tal anos. E eu vou-lhes dizer o que é que eu fiz. Eu, nesse dia, tinha uma inauguração de uma escultura no Jardim Alim Miraflores. Estava lá a vereadora da Ação Social e eu disse-lhe para a vereadora, olha, passou-se isto hoje, pá, isto é uma coisa impressionante, pá, fiquei impressionado. A quantidade de velhotes, pá, da nossa idade, não é? A quantidade de velhotes que me dizem que foram lá no hospital e que não tinham dinheiro para os medicamentos, pá. Nós temos, isto não pode ser, pá. O Conselho de Eiras, o nosso Conselho não pode ter gente que está doente e não tem dinheiro para os medicamentos, pá. Vereadora, vai-me fazer uma coisa, veja-me lá. E, portanto, eu estou a utilizar a expressão com todo o carinho, mas foi assim. Vejam lá quantos velhos é que temos aqui acima dos 65 anos. Eu tenho 65, mas quantos velhos é que temos acima dos 65 anos, pá, e a Câmara vai comparticipar os medicamentos deles todos. Bom, ela registrou aquilo, passado meia dúzia de dias, aparece comigo no gabinete, Presidente, temos tantos, não sei o que mais, eu digo-lhe, então, olha, aqueles que tiverem salários inferiores a 500 euros, salário mínimo, passam a ter, com participação da Câmara, não sei o que, do medicamento. Passam-se mais uns dias e ela vem ter comigo, Presidente, 500 euros é muito, não temos maneira de controlar a situação, porque como é que as pessoas não vão apresentar o IRS, etc. Eu sugeri-lhe que fossem os da pensão da Segurança Social, que eram 300 e não sei que euros, e que tenham o cartão R da Segurança Social, ou da ADSE, não sei o quê, um cartão qualquer que tenha um número, porque esse aí tem o cartão e, portanto, controlamos. Logo, os puderem ser controlados, a Câmara então pode pagar. Lá se fizeram as contas, muito bem, implementei a medida. Acreditam que, portanto, eu deixei a Câmara em abril de 2013. Ainda ontem, eu estava ali em Miraflores e uma senhora, que estava a sair de uma farmácia, por acaso, vai ter comigo, Sr. Presidente, porque quando continua a trabalhar, Sr. Presidente, olha, vim aqui comprar medicamentos que lhe devo assim. Ainda bem que o senhor tomou aquela medida, não sei o que mais, tal. Não imaginam o sucesso que foi essa medida. Bem, porque é que foi tomada? Porque eu tive, se calhar, nunca a tomaria, se eu não tivesse tido aquela fatalidade de ter tido o problema do rins, lá no hospital, e eu próprio ser testemunha de 3 pessoas que precisavam de medicamentos e não tinham dinheiro para os comprar. Ou seja, o que é que vingou ali? O bom senso. O bom senso e a minha sensibilidade. Ora bem, é isto que eu acho que deve ser exigido de qualquer político. Sensibilidade. Que é coisa que não tem imperado muito nos últimos tempos. Dr. Isaltino Moraes, com essa sensibilidade toda, e eu já guardei os meus apontamentos, não sei se já lhe fiz esta pergunta, senão, mas tenho mesmo que a fazer para terminar. Em 2017 é candidato? Já fiz essa pergunta. Já fiz. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Foi o Vemos, Ouvimos e Lemos. Voltamos dia 19 de outubro. Muito obrigado e boa noite.